Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Zundir José Buzzi sobre os livros Entomologia Didática, Coletânea de Termos Técnicos de Entomologia e Nomes Populares de Insetos e Ácaros do Brasil. Zundir é formado em História Natural, mestre e doutor em Entomologia e também é professor titular de Entomologia do Departamento de Zoologia da UFPR. Olá, Zundir, tudo bem? Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Deus, tudo bem. Então vamos conversar Até fico contente em vir aqui falar sobre 40 anos de entomologia na universidade que resultou nesses livros três aqui. livros aí. Legal. Bom, a gente podia começar, Zundir, pensando que o nosso programa também entra na casa de muita gente. Sim, que não é do ramo, que você desse uma aulinha básica, assim, inicial do que cuida a entomologia, né? Pois é, a entomologia, uma definição simples, é o estudo dos insetos, não é isso? Sabe que inseto é bicho que não acaba mais, né? Sim. Eu sempre digo assim, né, que de cada 4 espécies descritas na natureza, lógico, né? 3 são insetos. Né? De cada 4 espécies, 3 são insetos. São E ainda existem muitos insetos. Muita coisa descoberta. Calcula-se hoje em dia que 15 a 20% dos insetos sejam catalogados. E o restante está para ser descoberto e descrito. Entendeu? Isso basicamente no meio, na floresta, no meio rural, não exatamente na cidade. Não, mas existe a entomologia urbana, vamos dizer assim. Mas são insetos que se adaptaram ao ambiente urbano, né? Porque o inseto ele vive no mato, ele vive na capoeira, no mato, em todas as áreas, em todos os biomas terrestres tem inseto, né? Aquático inclusive. Né? Nos Estados Unidos tem departamentos só de inseto aquático. Nossa. É coisa impressionante. Né? Quer dizer que não vai faltar tema, então, para quem estuda entomologia? Vai muitos anos ainda para descrever, para somente descrever todos os insetos. Nossa. Agora, você imagine, cada inseto é uma vida. Nasce, cresce, reproduz, morre, se alimenta, tem doenças, entendeu? Cada um deles. Né? Agora, você imagine, por exemplo, os besouros, né? São 350 mil espécies já catalogadas. Cada um desses besouros tem a sua vida, entendeu? Que pode durar mais ou menos, 1 ano, 2 anos, pouco mais, pouco menos. Isso varia muito conforme o ambiente, né? Bom, a boa notícia é que quem estuda entomologia jamais vai ficar desempregado, né? Porque, com certeza. Existem muitos órgãos, né? Da Secretaria de Agricultura, Embrapa, eles têm entomólogo trabalhando lá. Todo mundo voltado para a área. Para a área. Bom, e a área em si, né? A área em si, ela é uma área antiga já? Sim. Agora, você coloca na entomologia que isso aí parece remonta aos gregos. Com certeza. Tem aqui um pequeno histórico, né? Agora, a entomologia, vamos dizer assim, profissional mesmo, ela começou, é mais recente, entendeu? Tá? Desde que quando começou a aparecer a lupa, o microscópio, então eles começaram a estudar mais porque o bicho é pequenininho, para ver detalhes tem que ter esses aparelhos. Mas mesmo assim, Aristóteles, né, já outros estudiosos antigos, eles já fazia algumas descrições meio superficiais. Isso, muito superficial, né? Uhum. E às vezes confundiam aranha com inseto, né, com miriápoda com inseto, sabe? Fazer uma mistura ali, né? Entendeu? Eu imagino que essas referências hoje devam ser engraçadas para quem estuda. Mas já falando em entomologia ainda, aqui no meu livro, na Entomologia Didática, eu sempre divido a entomologia assim, em 3 áreas de pesquisa, vamos dizer assim, né? Uma seria a entomologia acadêmica, aquela que é feita na universidade e não visa muito assim a produção vamos dizer assim, de lucro, né? Por exemplo, você vai estudar morfologia... Quase toda a nossa rotina acadêmica, né? Assim, exatamente. Grandes áreas. Né? Por exemplo, a genética de inseto, a morfologia de inseto, a fisiologia de insetos, a classificação, etc, etc. Né? Essa é uma coisa acadêmica, vamos dizer assim, né? Nenhum patrão vai te pagar para estudar isso aí, né? Tem que ser uma coisa da universidade mesmo. Agora, existe uma entomologia aplicada. É aquela que você estuda os insetos que causam algum dano ao humano ou algum bem. Entendeu? Sim. Por exemplo, estudo de pragas, né?
da doença. Né? Agora temos o mosquito da dengue, por exemplo. Né? Sim, está famoso. Entra nessa né? área, né? Entomologia aplicada. Que é aplicada ao homem, entendeu? A nós humanos. Né? Basicamente, quem estuda mosquito hoje é entomólogo. Sim, sim. Eu tenho um colega na Federal, por exemplo, o professor Mário, que ele pesquisa os dípteros em geral, mas com uma especificidade sobre colicídios, né? Que são os nossos conhecidos mosquitos. Alguém tem que estudar isso a fundo, né? E aí, o entomólogo que estuda apenas um bichinho lá, Pois é. Tem algum nome específico para isso? Tem, por exemplo, classificação? Deixa eu te explicar. Por exemplo, essa entomologia que eu tenho aqui, né? Eu dava aula para os alunos da agronomia um tempo, depois foi para a engenharia florestal. São conceitos gerais da entomologia. É uma base para a pessoa depois poder pesquisar. Sem essa base, não tem como você estudar inseto. É por isso que eu chamei esse livro aqui de entomologia didática. Entendeu? Porque é para quem está começando. Aquela base inicial para dali tem que conhecer fazer a opção. a base, né? Mas você falou aí você falou da entomologia dessa classificação. Você falou da acadêmica. Acadêmica, aplicada e industrial. E industrial. A industrial é aquela entomologia que visa a produção de algum produto útil. Tipo produção de mel de abelha, vamos supor. Entendeu? É industrial, né? Vacina entraria nesse Sim, a entomologia também? aplicada, né? A industrial também pode entrar, né? Tá? Agora, por exemplo... Zundir, mas daí então deixa eu te perguntar uma coisa. Tua resposta me deixou curioso. Então, dá para dizer que a entomologia ela está, como área de trabalho, de ocupação, ela está espalhada em diversos ramos, digamos. Com certeza. Existe a entomologia médica, por Aham. exemplo, né? Que entra mosquito da dengue. Mas tem outras doenças, né? A malária, tem a doença doença de Chagas, várias doenças, né? Então tem pessoas que fazem pós-graduação nessa área, entomologia aplicada com ênfase em entomologia médica. Tem a entomologia veterinária, a entomologia forense, né? Forense. Então, você pode saber a idade de um defunto, de um corpo achado, pela presença de algum tipo de inseto lá. Entendeu? E quem que pode virar entomólogo? Quais são as condições que fazem com que um estudioso se transforme em entomólogo? Ele precisa ser biólogo, precisa vir da área médica? Quando eu me formei em História Natural, hoje em dia a História Natural é dividida em Biologia e Ciências Geológicas, né? Que é interessante até, porque você estuda a vida e o suporte da vida, né? É isso? Só que é muita coisa, então eles dividiram hoje em dia, né? Tá? Você queria saber exatamente... Não, mas a entomologia hoje está... Quem estuda entomologia? Qual é a condição básica? Você teria o estudante, o interessado, ele vai primeiro para o campo da biologia? Pode ir para a biologia, ou então... Ou ele vai virar um agrônomo, por exemplo? Exatamente. O pessoal que faz agronomia, eles têm aulas de entomologia, eles podem fazer pós-graduação. Engenharia florestal. Engenharia florestal, né? Tem entomologia veterinária também, né? Você pode fazer um mestrado, doutorado na área de veterinária. O médico que se apaixona pela área e ele fica pode curioso... fazer uma entomologia médica, né? Sim. Entendeu? Entomologia médica, né? Então, digamos que é uma área, pensando até no nosso Aedes aegypti aí, é uma área bastante vasta em termos profissionais. Muito vasta, né? Sempre falava isso para os alunos, né? Estude bem, que isso aqui pode ser o futuro teu emprego, né? Entomólogo. Né? Você falou da forense. O campo de trabalho seria o quê? Numa polícia? Sim, a polícia tem áreas especializadas nisso aí. Eu tenho colegas meus lá na Federal, no Departamento de Zoologia, que pesquisavam essa área, entomologia forense. Né? Que prestavam serviço assim, à polícia, né? Quando a polícia precisava de alguma coisa. Faz concurso para entrar. Exatamente, existe. E assim, no quadro geral, você falou que a história da entomologia é antiga, né? Sim. E no Brasil, Zundir, ela está há muito tempo, ela já é uma área bastante desenvolvida, ou ela nasce só no... Isso. Aqui começou já em 1900 Quer ver uma coisa aqui, ó? O primeiro estudo filogenético, incluindo os insetos, foi feito em 1886. Né? Aqui no Brasil? Não, isso foi lá na Europa. Aham. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1938, tem o famoso Ângelo Moreira da Costa Lima, que ele publicou uma obra de 12 volumes sobre os insetos. De lá para cá, 12 volumes. Né? E essa obra está toda na internet, os livros podem acessar, tranquilo, né? Tá? E aí daí para frente começa, né?
a se desenvolver. Mas na área acadêmica no Brasil hoje, a área acadêmica hoje é bem consolidada. Com certeza, muito bem consolidada. Tem centros de excelência conhecidos e reconhecidos. Aqui o Departamento de Zoologia da Federal, o curso de entomologia, é um dos melhores do Brasil. Tem a USP em São Paulo, tem Piracicaba, né, a Exalc, né? Tem vários cursos, né? Existe, bom saber, pelo volume, né, de edições do teu livro, dá para ver que aqui é uma referência. Então, aqui o Paraná, o FPR, é uma referência consolidada na área. Na área e você deu a sua... a minha contribuição foi essa aqui, né? Uhum. Essa aqui. Porque eu fui professor de entomologia, né? Desde 72 até 2013. Né? Desde o começo me preocupei que os alunos tivessem... Você começou por aí. Você fez História Natural e você já enveredou para a entomologia. Pois é, quando eu fiz História Natural em 68, em 70 eu procurei a Federal para fazer uma pós-graduação. Eu cheguei lá, não tinha pós-graduação em entomologia, só tinha pós-graduação, aliás não, ao contrário, só tinha pós-graduação em entomologia. E a minha ideia era fazer pós-graduação em zoologia. Ah, só tinha entomologia? Só tinha entomologia. Fazer zoologia. E daí a professora me perguntou, você quer fazer entomologia? Porque na época era pouca procura para pós-graduação. Então, sim. Era pouca. Ela não era difundida. Não era difundida, era o começo. Então, os professores procuravam captar alunos. Quando eles viram que eu fui lá me oferecer para fazer pós-graduação, já me incentivaram, né? Você não quer fazer entomologia? Aí eu fiquei pensando comigo assim, puxa, eu perguntei para a professora, né? A professora da Anúncia ainda está lá ainda. Professora, zoologia não vai ter? Não, só daqui 2 anos. Você não queria esperar? Eu não queria esperar, exatamente. Então eu pensei comigo, entomologia, bicho por bicho, inseto também é bicho, vou estudar entomologia. Eu não me arrependi, não. Você já tinha uma pretensão acadêmica, você queria virar pesquisador? Sim, com certeza. Eu sempre fui um bom aluno na Católica, né? Então eu queria continuar meus estudos, né? Sempre. Inclusive, antes do vestibular, eu sempre lia livros sobre entomologia, sabe? Essa obra do Moreira Lima, né, 12 volumes, eu li quase toda, entendeu? Então você foi fazendo mesmo. Já fui me preparando para isso, exatamente. E daí, não demorou muito, você virou, depois do mestrado, você entrou ou entrou durante? Sim, na época, em 1972, teve um concurso lá no Departamento de Zoologia, e que nós, alunos, éramos em 5 colegas fazendo pós-graduação, nós entramos no departamento como professor. 12 horas, me lembro ainda. Depois passou a 24 e tempo de dedicação os regimes foram sendo modificados, mas rapidamente, sabe? Na época, a universidade adotou a dedicação exclusiva, sabe? Sim. E eu tinha um padrão no estado, inclusive, pedi demissão e fiquei só na Federal. Você deu aula na escola básica também? Sim, 10 anos eu dei 10 aula. anos. 10 anos. De biologia? Daí, biologia. Aí era biologia geral, né? O colégio estadual, né? Você deu aula no colégio estadual? Sim. Santa Maria? Santa Maria também. Sim. Cheguei a trabalhar no colégio Santa Maria. Bom, o primeiro bloco está quase acabando no dia, mas daí é o seguinte, nesse teu percurso acadêmico, quando é que te deu o clique, né? Para dizer assim, eu preciso escrever livros sobre entomologia, né? Quando eu comecei a dar aula na Federal para a agronomia, na época eu procurei um livro didático, ver se tinha alguma coisa sobre entomologia, não tinha nada, assim, adaptado para o aluno, né? Aí comecei a datilografar minhas aulas, né? Não tinha computador, né? Era a maquininha ali, né? Foi preparando a aula e daí... Tinha o stencil, lembra do stencil? Sim, né? sim. Daí eu publiquei uma pequena apostila, né? E aquilo foi melhorando, sabe? Ano para ano você foi incorporando... Fui incorporando mais conhecimento, fui indo, né? Em 85, então eu tentei fazer um pequeno livro, né? Que foi a primeira edição desse legal. O primeiro bloco está acabando, nós continuamos aí a conversa no segundo. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje eu converso com Zundir José Buzzi sobre os livros Entomologia Didática, Coletânea de Termos Técnicos de Entomologia e Nomes Populares de Insetos e Ácaros do Brasil. Zundir, no final do primeiro bloco você estava fazendo uma história de quando é que você foi picado pelo inseto da edição, né? Vamos colocar essa metáfora na tua área. Foi a necessidade... Você fez uma apostila primeiro? Uma apostila para os alunos que não tinham como estudar. Então começou ali.
Por causa da ausência, de bibliografia especializada nas livrarias aqui de Curitiba. Né? Porque em inglês existem muitos livros publicados, né? Mas assim. Né? Eu queria um livro, viu, professor Gilberto? Eu queria um livro, minha ideia era um livro para estudantes, entendeu? Então, o objetivo da Entomologia Didática, o objetivo é esse. Aquele rapaz, né, o aluno de uma escola, ele quer uma base para estudar, né, fazer a sua prova, fazer a sua coleção de insetos, né, conhecer os insetos, ter uma noção geral. Então, esse era o objetivo meu, entendeu? Atender. E eu acho que até por isso que vende bastante, né? Você sempre falou. Sim, sim. Né? Na verdade, a editora do UFPR tem vários livros. O teu livro, né, Entomologia Didática, é um dos best-sellers da editora, né? Você é autor best-seller na editora. Tem um livro da Química e quase todos os livros que têm esse apelo didático, eles são muito bem, bem recebidos. Eles cumprem realmente uma função relevante. E daí vem o nome Entomologia Didática. Por isso que saiu... Entomologia didática, é para ensino mesmo, né? E quando é que você publicou ele pela primeira vez aí? Não na forma de livro, não mais na forma de apostila? Bom, a apostila desde o começo eu comecei a lecionar em 72. Sim. Lá para 86. Aí os alunos copiavam... Sim, eu tirava cópia, distribuía lá, colocava no diretório acadêmico lá, eles compravam. E eles iam copiar. Exatamente. Tá? E daí foi para a editora... Eu acho que foi 85, né? 85. Primeira edição, né? Primeira edição. Acho que a editora ainda era um esboço de editora. Eu acho que sim. Porque oficialmente a editora nasce em 87 e depois ela tem o primeiro regimento na gestão do Sofaraco. Eu não sei qual era a estrutura, eu não me lembro mais do diretor na época. Mas foi assim que começou. Daí hoje nós vamos fazer agora a 7ª edição, que estou preparando a 7ª edição. Sim, é isso que eu gostaria que você falasse um pouco. Como é que esse livro, como é que ele está montado, né? Como é que é a estrutura dele? Qual é a estrutura? E o que faz você ter que... O que move as atualizações, né? Recorrentes. Basicamente, o livro, né? Ele está dividido em várias partes aqui, né? A primeira parte, por exemplo, tem aqui a classificação animal. Primeiro capítulo. Para o aluno ter uma ideia onde que os insetos se encaixam dentro dos animais em geral. Né? Depois vem aqui as relações dos insetos com o homem, né? O número estimado de animais viventes, coisas bem geral, assim, né? Classificação dos insetos. Depois tem uma parte aqui que é sobre, vamos dizer assim, conhecendo o inseto. Como é que ele respira, né? Como é que ele se alimenta. Assim, de forma geral. De forma geral, exatamente. Qual é a estrutura de um inseto, por exemplo, né? Sim. O médico estuda o corpo humano, né? Nós, entomólogos, o nosso corpo é o inseto. Sim. Né? Entendeu? E depois, uma outra parte aqui, é sobre os grupos de insetos que existem na natureza. Assim, por exemplo, vamos tomar uns insetos assim que é muito conhecido, borboletas, né? Tecnicamente, nós chamamos de ordem Lepidoptera. Sim. Entendeu? Aí tem os coleópteros, né? Os cupins, as baratas, os gafanhotos, os piolhos. Eu lembrei de uma história engraçada quando você chegou na editora uma vez, que você disse que tinha que mexer de novo no livro porque os cupins tinham virado barata. Eu me lembro que eu ri muito, que eu achei muito engraçado, fiquei decepcionado com o cupim. Existem pesquisas, né, que ligam os isópteros com as baratas. Então tem pessoas dizendo que devia fazer um capítulo só. Então seria a ordem Blatódia, né, a subordem Isóptera, né? E as famílias, continuaria tudo como está, mas dentro de um único capítulo. Assim, as classificações são tranquilas ou há polêmicas nas classificações? Em alguns pontos tem muita polêmica. Em alguns pontos tem polêmica. Sempre tem, né? Porque a pesquisa vai avançando, os conhecimentos vão se atualizando. Mesmo agora, por exemplo, na próxima edição, os percevejos, que antes constituíam um capítulo separado, e as cigarras um outro capítulo, agora junta tudo num capítulo só, ordem Hemiptera. Claro que dentro da ordem Hemiptera, aí tem, por exemplo, os percevejos, que é Heteróptera. Né? As cigarras é Alquenorhynca, Sternurhynca, entendeu? Mas deu para perceber que a árvore genealógica era maior do que... Exatamente. Interessante. Então a pesquisa vai avançando, entendeu? E você tem que atualizar. E daí, em função dessa dinâmica da área mesmo, das descobertas, dos avanços, é que você acaba tendo que... Tem que atualizar. O teu livro, se eu não me engano, já está sendo cotado na editora para virar digital também, não? Você me falou isso uma vez, porque a editora está fazendo esse movimento, eu acho que por conta dessas atualizações é uma boa alternativa, né?
E você tem a atualização dele pronta já? Um dia A sétima edição É. está quase toda pronta. Quase pronta. Quase toda pronta. Quer Eu dizer já fui no editor lá conversar com eles, aí vou entregar lá o pendrive, né? Com as modificações, Sim. para eles na próxima edição atualizarem. Né? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, sobre a quem eu ia dedicar esse livro, sabe? Porque na época que eu escrevi, eu transformei a apostila em livro. Em livro. Eu sempre fiquei preocupado assim, mas quem que eu vou dedicar este livro? Porque sempre aparece nos livros, né, nas teses, né? Dedico este compêndio, né? Eu pensei assim, indicar meus pais, mas meus pais não tem muito a ver com entomologia, né? Dedicar a minha esposa, meus filhos, né? Daí eu pensei assim, eu não vou dedicar esse trabalho a todos aqueles que, de um jeito ou de outro, estão ligados à biologia, né? Então, por isso que eu fiz esse dedicatório, que até eu posso ler aqui. Pode, Então, diz assim, ó, este compêndio é dedicado... Eu vou resumir um pouquinho. Tá. Este compêndio é dedicado a todos que lutam para que o deserto tenha mais vida, né? Os peixes não sejam intoxicados, o ar seja mais limpo, a mata seja preservada, os insetos vivam para sempre, a biodiversidade seja conhecida e preservada, a vida seja eterna e a morte seja protelada. Legal. Aí teve um professor da USP, um dia lá no departamento, me procurou, bateu um tapinha nas costas e disse assim, gostei da tua dedicatória. Ele me falou assim, onde você copiou? Você não acredita, mas quase que eu brigo com ele. Daí você disse, eu sou o próprio autor. Você não pode criar uma coisa nova, bonita, né? Legal. Entendeu? Isso você fez já na primeira edição? Já na primeira edição, entendeu? Bacana. Pois é. Bom, Zundir, esse teu livro... Deixa eu completar ainda. Desculpa. Vai. Tem uma outra parte aqui no final, que como é um livro didático, né? Eu dou um capítulo sobre as primeiras aulas de um curso de entomologia. Então já tudo desenhadinho, tudo... vamos dizer, programado para essas aulas. Então, o professor que está começando, ele pega isso aqui, ele tem, inclusive, então, um curso de entomologia aqui no final do livro, pronto, já é só aplicar em sala de aula, entendeu? E eu imagino também que seja de muito auxílio para o aluno que faz licenciatura, né, de alguma maneira, né? Com certeza. Que por depois exemplo, vai dar aula, quer dizer, tem um material. Os alunos, aí. por exemplo, os alunos de entomologia, geralmente eles têm que fazer uma pequena coleção de insetos. Né? É uma coisa muito trabalhosa, mas que o aluno aprende, certo, sabe? Fazendo uma coleção. Porque aí ele acaba tendo um roteiro... Exatamente. Então aqui no final tem um capítulo que fala onde você procurar inseto, né? Um capítulo só sobre isso, e como organizar uma pequena coleção. Né? Entendeu? Em sala de aula, por exemplo, depois o aluno vai lá e pega lá, vamos supor, o grupo dos besouros, pega o meu livro, pega a chave dicotômica e tenta identificar a que família aqueles besouros que ele tem pertencem, entendeu? Então é todo um trabalho, assim, sabe? E aí o aluno vai memorizando, já vai... Exatamente. Zundir, mas você não escreveu só esse. Esse é o best-seller, que vai para a 7ª edição, espero que em breve também em livro digital. E o Coletânea de Termos Técnicos, esse foi republicado na 2ª edição de 2015. Segunda edição também. Qual que é o espírito do Coletânea? Ele é... Pois é, quando eu dava aula, eu sempre notei que os alunos têm muita dificuldade. Você escreveu primeiro a entomologia. Esse é o livro mãe, vamos dizer assim, dessas duas outras obras. O carro-chefe. Né? Carro-chefe. Sempre notava que os alunos têm dificuldade, a questão da nomenclatura, da morfologia do inseto, né? Então eu comecei no final desse livro já tem um pequeno glossário aqui. Eu vi que ele tem algo então eu peguei esse glossário e fui completando. E daí nasceu esse livro aqui, né? Você diz ali nele, né, no momento, acho que na introdução, que existem outros livros da mesma, mais ou menos com a mesma intenção, Sim. Mas que você resolveu fazer um para tentar simplificar. Ele é mais resumido ou o que, Zundir? Não, tem outros tópicos que em outros livros não tem, entendeu? Então é um livro um pouco diferente. Você pega um dicionário de entomologia e o meu, você vai ver que tem coisas aqui que não estão nos outros livros, entendeu? Tipo assim... nomenclatura ligada à nomenclatura científica dos animais. Né? O que é um holótipo, por exemplo, né? Entendeu? Um síntipo, né? Um lectótipo, por exemplo. Entendeu? São termos técnicos ligados à entomologia, ligados à nomenclatura científica animal. Então, então o teu livro acaba tendo um diferencial, plus ali, sim, diferencial. Exatamente. Existem muitos livros assim na linha do que você fez? Não, publicados? não tem, não. Por isso que você é best-seller no entomologia. Não tem, não. Tá?
Mas Deixa eu te falar agora sobre esse outro livro. É isso aqui. que eu ia te perguntar, porque Pois eu me lembro desse aqui. Esse aqui, eu me orgulho de dizer que fui eu que publiquei. Não é né? você que publicou, em 2009, foi um dos primeiros livros. Né? Porque quando eu dava aula lá para os alunos da agronomia, floresta, quando eu ia falar, por exemplo, sobre besouros, né? Sim. A primeira pergunta que eu fazia para os alunos é como é que o povo conhece os coleópteros, né? Aí alguém falava, besouro. Besouro é um termo popular da ordem coleóptera. Coleóptero é um termo técnico, né? Tá? E começavam a aparecer outros nomes, né? Como é que é? Serrador de madeira, arlequim, gorgulho, né? E os alunos sabiam os nomes? Assim, na minha região tem esse nome, na minha região tem assim, né? Eu comecei a me interessar por isso, que eu achei interessante. O nome popular do comecei bichinho. a fazer umas fichas. Põe lá, arlequim. Então, eu dava uma explicação técnica do que é um arlequim. Né? Lá pelas tantas eu tinha 1000 fichas. Não tinha computador na época. Não tinha ainda. Que trabalhão. Aí apareceu o computador, sabe? Aí eu comecei mais fácil. a jogar essas fichas dentro de um programa no computador. Né? Colocava tudo lá, que facilitou enormemente. E depois veio a internet. E com isso me ajudou muito a pesquisar, né? Outros nomes. E tem uns fatos interessantes, né? Eu ia participar de congressos, assistir palestras, só para ver o nome popular do inseto que a pessoa estava falando. Nunca me esqueço de um caso de uma aluna, eu fazia parte da banca, ela veio fazer a defesa do projeto dela para fazer pós-graduação. E quando ela terminou a exposição dela, ela saiu, eu saí correndo atrás para pegar o nome popular do inseto que ela estava apresentando no projeto, sabe? Então eu participava de congressos, procurava na internet, em livros, folders, né, de propaganda, foi juntando material. De produto agrícola, né? Você me comentou uma vez. Exatamente, né? No campo tem muito nome popular de praga, né? O percevejo, né? O percevejo da soja. Eu imagino que até para o comércio de uma substância é melhor você botar um nome popular do que o... E quanto tempo você levou, Zundir, juntando todo o material para esse... Olha, eu sempre digo que esses 3 livros é o resultado de 40 anos de pesquisa e trabalho na Universidade Federal do Paraná. Você não faz isso de um dia para o outro, sabe? Não faz. É coisa de tempo. É coisa de tempo. E de conhecimento também. Por exemplo, esse livro aqui dos nomes populares, se você olhar, está dividido em 3 partes, assim, sabe? A primeira parte começa lá com abelha. Abelha é um nome popular. Daí eu explico o que é a abelha, entendeu? Aí, na segunda parte, eu coloco o nome científico, por exemplo, Apis mellifera. E coloco o nome popular do lado. E a terceira parte, por exemplo, se você for fazer um concurso na Embrapa sobre insetos, você precisa saber, por exemplo, os nomes populares das abelhas do Brasil. Então você vai na terceira parte. Então são 3 entradas aqui. Você pode procurar, né, uma explicação pelo nome popular, abelha, por exemplo. Né? Apis mellifera, pelo nome científico, você acha se tem nome popular. E na terceira parte, eu junto lá, vamos supor, a Ápide, a família Ápide, junto todos eles numa página só. Legal. Entendeu? E me baseei esse livro aqui, está baseado numa publicação americana, norte-americana, que eles têm um trabalho semelhante lá. Tá? Zundir, infelizmente, nosso tempo está acabando. Acabou já, televisão. Mas, assim, só para encerrar bem rapidinho, você vai fazer algum outro livro ou só está atualizando esses agora? Eu estou pensando em fazer alguma coisa sobre artrópodos em geral, que são os parentes mais próximos dos insetos. Né? Esse é um projeto que eu tenho a longo prazo. Então tá bom. E tem um outro ainda, que dá aula na Federal, sobre dinâmica de populações. Como é que uma população de inseto cresce, diminui, por que cresce, por que diminui, né? Qual é a melhor época de você aplicar um inseticida? E exige muita matemática. Eu sempre fui muito amigo da matemática. Né? Então esse aí, quem sabe, tem um... Então, eu peguei minhas aulas que eu dava lá e estou tentando digitar, formar um pequeno folheto, quem sabe um pequeno livrinho sobre dinâmica de populações de insetos, que é uma coisa bem interessante. Quem sabe nos vemos mais para frente falando de um outro livro. Zundir, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Disponha, até uma próxima oportunidade. Falar alguma coisa a mais? Tá. Os livros Entomologia Didática, Coletânea de Termos Técnicos de Entomologia e Nomes Populares de Insetos e Ácaros do Brasil, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no edifício Dom Pedro II,
no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre os livros do professor Zundim. Obrigado pela presença e até o próximo livro.